todos, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast 2222, o podcast que é delas, que é nosso e também é vosso, claro. O meu nome é Tânia Martins. E o meu é Elisa Pais. Hoje vamos falar sobre recomeços. Roda a vinheta. Sabes que horas são? Que horas são? 22 e 22. 22 e 22, então? Está na hora do podcast. Pois é. E agora? Então, agora vamos começar, não é? Ok, vamos começar. Bora lá. Hoje temos um podcast especial, um podcast diferente. Hoje vamos falar sobre recomeços. O tema é recomeços, recomeçar na vida. O que é isto, recomeços? Optámos por este podcast ser um podcast a duas, porque hoje é um podcast mais intimista, que também é importante. E por isso vamos falar sobre o tema recomeços, certo? Vamos, sim, senhora. Ok. Se calhar antes disso, falarmos de recomeços, vamos aqui convidar-vos a fazer qualquer coisa. Subscrevam o nosso canal, ativem o sininho para receber as nossas notificações. Podem comentar, podem fazer comentários, podem passar a palavra aos outros vossos amigos. Partilhem um pouco aqui os nossos podcasts. Já temos muito. Bastantes podcasts aí para vocês verem, partilharem também e darem as vossas sugestões também para outros temas. Sétimo podcast já, não é? Sétimo. Portanto, já começámos aqui há algum tempo, já estamos aqui quase a fazer 2 meses de podcast. É verdade. E por isso, subscrevam, está bem? Como a Luísa estava a falar, subscrevam o canal, comentem, partilhem e, além disso, além daqui no YouTube, também no Spotify. Está bem? Sigam lá porque tem a versão áudio dos podcasts também que podem ouvir e levar-nos para qualquer lado. Ok, muito bem. Então vamos falar sobre recomeços. O que é isto dos recomeços? Recomeços na vida, recomeços, sei lá. Olha, se calhar começaríamos por definir o que é que são recomeços, não é? O que é que para vocês são recomeços? O que é para ti recomeços? Olha, um recomeço, pelo nome que indica, não é? É um reiniciar de alguma coisa. Ou seja, pode ser algo profissional, pode ser algo na vida pessoal, pode ser algo que nós queremos uma mudança, recomeçar algo, pode ser algo que tínhamos interrompido e voltamos a fazê-lo, por exemplo. É algo assim. Isso, ok, isso mesmo. Por exemplo. Começar de novo algo, não é? Recomeçar é começar de novo algo ou começar mesmo algo pela primeira vez, não é? Por exemplo, recomeçar na vida pode ser começar algo novo ou começar algo do zero, não é? Que também acontece. Muito bem, olha, para mim, além disso tudo, recomeçar é um pouco, eu tenho aqui, vocês conseguem ver algumas cartas, não porque nós não vamos jogar às cartas, não vamos falar de jogos de sorte, mas porque recomeços é um pouco como o baralho de cartas, muitas vezes é um risco, é preciso ter coragem para ir arriscar, não é? Por vezes os recomeços ou os começos na vida são propositados, são por opção. Outras vezes são porque somos obrigados ou obrigadas a fazê-lo, não é? Começar na vida, a recomeçar, por exemplo, quando nós acabamos por perder um trabalho, quando perdemos alguém que gostamos muito, sei lá, temos muitas vezes que fazer começos ou recomeços na vida, porque assim é a vida nos impõe esses novos recomeços, não é? Ou esses começos ou novos começos. Portanto, eu comparo um bocadinho com um baralho de cartas. Muitas vezes na vida sai-nos um rei e ok, não é mau, não é bom, é médio, pode ser aqui uma boa oportunidade para mudar. Às vezes sai-nos uma manilha, sai-nos um 7. E que maravilha, este é um começo muito bom, é uma oportunidade a não desperdiçar. Muitas vezes sai-nos um 2, sai-nos um duque ou um joker, por exemplo, e às vezes pode não ser uma boa escolha, é um risco, às vezes não corre tão bem, mas é assim a vida. Portanto, a vida muitas vezes é comparada aqui, eu comparo com um baralho de cartas, no qual há começos e recomeços, que muitas vezes são propositados, outras vezes são forçados, muitas vezes
recomeços são bons, outros podem não ser tão bons à primeira vista, mas eu acho que, na minha opinião, são sempre bons, porque é sempre uma aprendizagem. Às vezes, quando não corre tão bem, é uma aprendizagem, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que é por aí a minha definição também de começos e recomeços, além de tudo o que a Luísa já acrescentou, também tem a ver com esta analogia, com esta comparação às cartas, não é? À vida. Sim. Ok, olha, quantas vezes é que já recomeçaste na vida? Assim, quando nós falamos em começar ou recomeçar, por exemplo, pode ser, sei lá, mudar de casa, pode ser no trabalho, pode ser, sei lá, fazer uma tarefa diferente, nova, ou que tu gostes. Por exemplo, assim, algo significante para ti. Queres enumerar, assim, alguma situação de um recomeço, por exemplo? Sim, tive alguns recomeços. Foram algumas vezes que recomecei, mesmo do zero, em algumas situações. Outras, por exemplo, mudanças de emprego, é um recomeçar de novo. Mudei algumas vezes de emprego. E o último foi foi uma grande mudança, mas também tive alguns recomeços, como por exemplo iniciar uma atividade que estava meio apagada, neste caso, que foi recomeçar do zero, digamos assim, com uma associação, a minha associação de Karaté, como tu sabes, não é? Foi recomeçar mesmo do zero, apesar de já ter um historial desde 1990 de Karaté. Em 2010 fizemos a nossa associação. Isto foi recomeçar do zero, mesmo do zero. Mas um grande recomeço foi, por exemplo, a perda do meu pai. 2020 foi um recomeço de uma nova vida e foi um recomeço muito importante. Acho que foi o maior recomeço da minha vida, sinceramente, mas porque foi uma fase diferente. O perder uma pessoa muito importante é um recomeço de vida. É quase como que fazer aqui é como aquilo, não sei se tu vais dizer, é como aquilo que eu referi no início. Portanto, pode ser um começo forçado ou um recomeço forçado, que não nos é imposto, é um baque que não estamos preparadas e somos obrigadas na vida a ter esses começos ou recomeços. E há outros, por motivos, por exemplo, profissionais, por opção. Queremos criar uma associação de Karaté ou continuar com um projeto de uma outra forma. Exatamente. Sim. E podes... Este recomeço, por exemplo, em 2020, que a maior parte soube, marcou um recomeço mesmo na minha vida e foi um recomeço muito importante. No dia 1 de outubro de 2020, às 9h20 da manhã, foi um recomeço, porque foi tipo uma interrupção de algo que eu estava habituada, não é? Porque nós estamos habituados a um certo conforto e à presença dos nossos, neste caso. E foi um grande recomeço, porque viver sem a presença de alguém que nos faz falta todos os dias, não é? Porque faz-nos falta, é muito, muito... É quase como aprender a viver de outra forma, não é? Porque quando nos tiram uma base, não é? É como se reaprender a viver de outra forma. E então é um pouco o recomeço de viver sem aquela base, sem aquela parte, não é? Viver de maneira diferente é um choque, não é? Portanto, é um grande choque. E a olhar a vida também de outra forma, não é? A vida de outra forma, tal e qual. Os recomeços que eu falei há pouco, de mudanças, por exemplo, profissionais, algumas mesmo radicais. A última foi radical, não é? Porque a primeira grande mudança que eu tive, estava num emprego estável e não estava bem, e mudei radicalmente, saí de um emprego estável para algo que não sabia o que é que ia fazer, não percebia nada do que ia fazer, e tive que aprender tudo do zero, também foi uma aprendizagem, e tive lá 18 anos, portanto foi bastante tempo, não é? Exato. Foi uma mudança radical, mas pelo menos deu-me conforto, lá está. E aprendi coisas novas, foi um recomeçar de outra maneira, uma carreira profissional diferente. Mas, por exemplo, essa carreira terminou porque o meu propósito de vida, como toda a gente já sabe, que é o desporto, não é? E a minha vida profissional agora é só estar ligada ao desporto. Teve outra mudança radical, que foi no final do ano passado, não é?
em que eu decidi que só ia recomeçar, e neste caso foi mesmo recomeçar, a viver só para o meu propósito, que é ajudar pessoas e ter mais qualidade de vida e ter mais saúde. Foi uma das grandes mudanças, neste caso. Começo e recomeço. Foi um começo e recomeço também. Foi. Apesar de já estar aqui nesta vida profissional como treinadora, foi um recomeço. Foi um recomeço, de uma parte já estavas ligada à área de exercício, de uma certa forma, e um começo a nível profissional, numa área completamente diferente em que tu estavas. Sim. Arriscaste de certa maneira para um pouco mais incerto, mas no fundo seguiste o teu propósito, portanto, que é o que faz todo o sentido, não é? Muitas das vezes, quando queremos evoluir e fazer aquilo que realmente gostamos, acima de tudo, começar ou recomeçar implica um risco. Muitas das vezes, quando é opção, quando não nos é imposto, implica tomarmos uma decisão. E é um risco, certo? Sim. Portanto, e está implícito nesse risco, muitas vezes as coisas correrem bem ou não. Certo? E pronto, e faz parte, mas quando nós fazemos aquilo que gostamos, quando sentimos que é o nosso propósito, que é aquilo que nos move, o gosto é outro, não é? A satisfação é outra. Muito diferente. Sim, olha, excelentes. Olha, a nível de recomeço, eu também já recomecei imensas vezes. Eu sou assim a pessoa que mais recomeçou na vida. Tens mais que recomeçou. Porque eu passo a vida a começar, olha, é uma chatice, que da minha vida eu reço, e para a pessoa, olha, a começar outra vez. Tchau! E é assim, olha, já comecei de empregos há muitos anos atrás, sei lá, desde miúda que trabalho, dentro daquilo que eu sempre estive ligada à minha área do exercício físico, sempre. Mas como viram, e quem não viu ainda o episódio do Personal Training, vá ver, que é para perceber um bocadinho da nossa história, porque eu não vou contar de novo, vou só abreviar. Mas eu sempre estive ligada ao exercício físico, mas há uns anos atrás, não só vivia o exercício físico, também fazia outras coisas. Aliás, eu tenho o projeto Tânia Martins PT da maneira que eu tenho agora, PT privada, trabalhar exclusivamente com treinos personalizados com as pessoas, fora do contexto dos ginásios, há coisa de 10 anos mais ou menos para cá. Portanto, eu antes já trabalhei em ginásios, já trabalhei em vários espaços, e também tive outros trabalhos. Portanto, tudo aquilo que não era dentro do meu propósito, eu andei assim a saltitar também. Portanto, eu tenho uma imensa experiência laboral, sei lá, desde a área do imobiliário, de gerência, de vendas, empresarial e afins. Desde até parte automóvel, lojas, construção de peças para automóvel, fiz parte da qualidade de uma fábrica que trabalhou para a Audi e outras, portanto, enfim, uma panóplia de coisas. Portanto, tive imensos recomeços. Eu não sou pessoa de me manter em sítios no qual eu não me identifico, não me sinto bem, no qual eu me sinto muito desconfortável, e acabo por me afastar. Portanto, não me coloco em ambientes com o qual me façam sofrer durante muito tempo. E ainda mais não sendo o nosso propósito. Como eu sabia exatamente o que é que eu queria fazer e qual era o meu propósito, foi esse o meu objetivo, foi sempre seguir a linha até chegar onde eu estou hoje, que é com o meu projeto Tânia Martins PT, fazer o que eu amo fazer. E dentro da minha vida e dentro do nosso projeto profissional, nós também estamos sempre a começar e a recomeçar, porque estamos sempre a evoluir, a aprender coisas novas. O próprio mercado, as próprias pessoas procuram coisas diferentes e nós temos que nos reinventar muitas vezes. Sim. E adaptar à realidade das coisas, não é? Do mercado, do que as pessoas procuram. E por isso nós também temos que nos reinventar e estar sempre a recomeçar dentro até da própria profissão. E também isso é um recomeço, ok? Portanto, não precisamos estar sempre a mudar de sítio ou de situação para recomeçar. Às vezes, dentro do próprio emprego, podemos recomeçar. Às vezes, por exemplo, mudar de um departamento para outro é recomeçar dentro do emprego, é recomeçar uma nova oportunidade. Mas imagina que somos promovidas. É uma nova oportunidade, ok? É um recomeço. Portanto, temos que nos adaptar, ok? E também está implícito o risco, uma adaptação, whatever. Pronto. Dentro da área profissional também já tive muitos recomeços. A parte pessoal também, já tive muitos recomeços, já mudei de casa N vezes, já mudámos nós também. Mudámos de cidade, já mudámos de distrito, whatever. Só não mudámos de país ainda. Mas não, acho que não também não, eu adoro Portugal. Mudar de país para passear, sim, também é bom. Só. Mas a gente adora Portugal, portanto acho que não é por aí.
Mas é isto, o recomeçar, é implícito na vida nós procurarmos aquilo que nos faz bem, e para mim faz todo o sentido eu procurar aquilo que eu me identifico, aquilo que me faz bem e com o qual para mim faz sentido viver. E daí eu estou sempre pronta a começar e a recomeçar e a tomar e a fazer riscos, não é? E a ter riscos que são garantidos dentro do que é um recomeço, ok? Portanto, e faz parte, mas eu lido bem com isso, não tenho qualquer problema em seguir em frente. E portanto, olha, já tive imensos recomeços também. Bom, muito bom. Faz muito parte. Bom. Sim, e se tiverem alguma questão que queiram perguntar mais sobre nós, ou mais ao pormenor, que não tínhamos falado, também coloquem aí nos comentáriozinhos, está bem? Que nós depois responderemos assim que der. Principalmente no Instagram, nós costumamos ativamente mais participar por lá. Às vezes que nos fazem questões, nós respondemos por mensagem, ou até gravamos um vídeo, está bem? Portanto, também pode ser no Instagram, no Adelas Podcast 2222, no Instagram. Ok. Olha, achas que é importante que se recomece algo na vida, por exemplo, quando a situação atual já não faz sentido para ti, por exemplo? Sim, acho muito importante. Nós vemos muitas vezes as pessoas ficarem estagnadas em situações que não são confortáveis, por medo de desconforto, por medo de arriscar, e quando não faz sentido, eu acho que temos mesmo que arriscar. Eu acho que quando é algo que não faz sentido para nós, temos mesmo de mudar qualquer coisa. O ficar estagnado ou não fazemos nada para mudar algo que não faz sentido para nós, acho que é péssimo. Na tua visão, achas que é importante? É mesmo muito importante. Ok. Mesmo. Eu também concordo. Eu também sou dessa opinião. Mas compreendo que haja pessoas que não é assim. Claro. Cada pessoa funciona através aqui de uns metaprogramas, cada pessoa funciona através tem os seus filtros, cada pessoa tem os seus receios, cada pessoa tem a sua forma de vida, de viver e de ver a vida. E há pessoas que não procuram aventuras, há pessoas que não procuram começos nem recomeços, há pessoas que procuram a segurança, há pessoas que procuram o conforto e dão prioridade a isso e não dão prioridade a coisas novas. Há pessoas que se mantêm confortáveis muitas vezes no desconforto e habituam-se à situação e não pretendem mudar. E está tudo bem. Sim. E está na decisão e as pessoas são livres de o fazer. Para mim não faz sentido enfim, viver dessa forma. Faz mais sentido para mim procurar algo que me satisfaça e que na vida, não é? E que faça sentido para mim. Porque para mim a vida é só uma, não é? E nós temos, acho que sim, dar um sentido, um real sentido à vida e sermos felizes acima de tudo com aquilo que fazemos. Portanto, e estarmos onde estamos e com quem estamos, porque tudo faz parte de começos e recomeços, novas histórias, novas oportunidades. Portanto, isso faz sentido que nós estejamos bem, não é? Realizadas e completas nesse sentido. E pronto, eu acho que estamos sempre à procura de algo mais, no sentido mesmo dentro da profissão, eu procuro sempre aprender mais e ser melhor. Não é mudar de profissão, aí está, mas é procurar sempre aprimorar, ou como eu estava a dizer ainda há bocado, não é? Sim, aprender mais. Porque assim as coisas nos obrigam também, não é? E quando nós trabalhamos, evoluir, não é? Quando nós trabalhamos para nós, temos o nosso projeto, é bem diferente. Queremos também oferecer às outras pessoas o melhor que conseguimos e o melhor que podemos. Portanto, e é isso que faz sentido para mim. Por isso estou sempre a recomeçar nesse sentido e faz sentido assim. Ok. Olha, e o que é que achas que as pessoas pretendem quando começam uma nova etapa na vida? O que é que achas que elas procuram, por exemplo? Eu acho que procuram principalmente mudanças, uma nova vida, serem mais felizes do que já eram, porque se querem algo novo, ou uma mudança, é para serem mais felizes, de certeza. E essa mudança que os realizem, ou que as realizem, não é? Porque para realmente pretender uma etapa nova, temos que realmente ter algo diferente. Penso que é um pouco por aí. Procurar algo diferente, é isso? Sim.
portanto tem que haver uma mudança se querem fazer uma mudança na sua vida, começarem algo novo, têm mesmo que querer ou uma mudança ou uma coisa diferente do que já vivem, porque não devem estar felizes se querem mudanças para em diversas etapa. áreas. Em diversas áreas, portanto, claro que sim. Sim. Claro que sim. Sim, eu acho que normalmente eu acho que é o consenso geral. O que as pessoas na vida, no mundo, procuram é serem felizes, muitas das vezes. Tendo em conta que nós temos que já ser felizes neste momento e não buscar a felicidade em algo que supostamente externo, porque a felicidade tem a ver com ser e não com ter. Ok, a felicidade é implícito na identidade, em nós, e não deve estar implícito num bem material, numa vida que nos rodeia. E, por exemplo, eu conheço pessoas felizes em África com pouco ou nada e conheço pessoas infelizes noutro sítio qualquer do mundo com imenso dinheiro e que pronto, e não são felizes de todo. E isso, o ser feliz está muitas das vezes em nós. Está implícito em nós e não em buscar a felicidade em um fator externo. Mas acho que as pessoas pretendem, quando começam alguma coisa, é sentirem-se felizes. E muitas vezes não se sentem porque não estão a fazer uma profissão que gostam, não têm a vida que gostam, não estão numa situação financeira que gostam, não estão num casamento ou num relacionamento que gostam. Enfim, existem N situações que podem fazer com que a pessoa se sinta infeliz. E atenção que são coisas diferentes. Eu posso ser feliz e sentir-me infeliz, porque são coisas diferentes. Eu posso ser feliz, mas agora estar feliz. O verbo estar é diferente de sentir. Eu posso me sentir, eu ser uma pessoa que me sinta feliz, eu sou uma pessoa feliz, mas que por alguma situação na vida esteja infeliz. E ok, e está tudo bem, faz parte. Isto não significa que por naquela situação eu esteja infeliz, que eu não seja feliz. Ok? É uma situação, não é? Exatamente. Uma coisa pontual, e faz parte, estas emoções fazem parte da vida. E, portanto, o recomeçar é isso. Muitas vezes as pessoas não estão, nem são felizes. Não são já atualmente felizes. Não é bom. Não é? Ok? E porque procuram a felicidade em algo externo. E se tu vês muita gente passa a vida a recomeçar, a saltitar em tudo na vida, porque normalmente procuram a felicidade fora de si e não em si. E isso obviamente que se trabalha, não é? Claro. Mas é um pouco por aí. E depois também há o fator de que a pessoa normalmente procura começar algo novo, não é? Até pode ser feliz, mas é uma pessoa que quer, sei lá, dar sentido à vida. E acho que é por aí. Acho que as pessoas pretendem, acima de tudo, serem felizes, não é? Mesmo. Tal e qual. Muito bem. Olha, e que recomeços ou recomeço fizeram mais sentido para a tua vida atual, agora? Que recomeços... sei lá, recomeços que fizeram mais sentido para mim a nível profissional. Talvez, sim, esta situação desde que eu comecei a trabalhar para mim, não é de agora, mas foi um recomeço quando passei para o projeto Tânia Martins PT a nível profissional e comecei a trabalhar para mim, a fazer aquilo que eu gostava. Isso para mim acho que é o que fez assim mais sentido a nível profissional, porque pronto, era o meu objetivo, o meu sonho, o meu propósito, e isso para mim fazia todo o sentido. Claro. E depois um outro recomeço, por exemplo, é quando eu fui viver contigo, por exemplo, é um outro recomeço importante que eu acho que fez a diferença, foi eu me casar, por exemplo, o facto de eu me casar com esta pessoa aqui do lado. Foi um outro recomeço, apesar de que nós já estávamos juntas, mas depois decidimos nos casar assim que a lei foi aprovada em Portugal. Logo a seguir, praticamente fomos as primeiras pessoas a casar em Portugal, em casamento homoafetivo. E pronto, e foi lindo e maravilhoso, e foi um ótimo recomeço. Mais um. E pronto. Recomeço de vida, porque nós já estávamos juntas basicamente, mas é sempre um começo e um recomeço, quando é mais uma etapa, é mais um passo.
E é isso, eu acho que dos fatores assim, dos começos ou dos recomeços na vida assim mais importantes também foi a nível profissional, foi a nível pessoal também. E eu penso que é por aí. Depois, obviamente, depois há aqueles que a vida nos força, que nos obriga, que são os tais recomeços que tu falaste ainda há pouco, que é o recomeço de quando perdemos alguém que realmente é muito importante para nós. Eu tive que aprender ou reaprender a começar ou a recomeçar na vida sem a minha avó, sem o meu avô. Tive que aprender a recomeçar na vida sem os meus tios que já partiram, e tios eram pessoas muito próximas a mim e principalmente pessoas novas por motivos de doença. Tive que aprender a viver a vida sem a presença deles. Enfim, portanto, são aqueles recomeços na vida que muitas vezes a vida nos impõe obrigatoriamente, não é? E que nos obriga a viver com isso, porque é assim a vida, não é? Nós não mandamos em nada. E assim é a vida, portanto, temos que aprender muitas das vezes a recomeçar aquela vida, aquele dia seguinte da vida, a olhar a vida de outra forma, muitas vezes a aprender a valorizar pequenas coisas, e é isso, portanto, também faz parte, não é? Também faz parte da vida, esses recomeços. Sim. E seguir em frente, eu acho que é importante, que eu acho que gostava de passar aqui a todas as pessoas que passam por tudo o que nós passamos na vida, porque faz parte, todos nós vamos lidar com perdas na vida. Sempre. E faz parte, não é? E é assim a vida. E acho que, obviamente, fazer o processo é tudo muito importante, e seguir em frente também, tudo no seu tempo, obviamente, mas seguir em frente, cada dia é um recomeço, e para mim fez sentido e faz sentido, e para a Luísa também, certamente. Claro. Portanto, porque a vida é isto, é um dia cada vez, é um recomeço, não é? Portanto, é isso. E para ti? Quais foram os recomeços que deram mais sentido? Sim, olha, 2006 é um ano... O que é que aconteceu em 2006? Não me lembro. Agora acabou de falar. 2006. 7 de outubro de 2006 foi um início do nosso namoro. Portanto, foi muito importante. Foi um começo super importante. Não, se ela não falasse nisto agora, isto agora ia dar problema aí. Tinha que ser, não é? Tinha que ser. Olha, foi obrigada. Estava aqui aos pontapés debaixo da mesa. Fala daquilo, vá! Fala, que as pessoas querem saber. Claro que tinha que falar, não é? Lógico. Primeiro ano, 2006. Importantíssimo, claro. Começo de vida a duas. Ou melhor, a três, claro. A três, isto por causa do meu menino, claro. Ruben, claro. Vocês já conheceram no episódio anterior. E já tínhamos a nossa cadela, portanto, a 4 neste momento. A Xinté também conta. Xinté também conta. Exatamente. Contava na altura. E depois mais o Kinder e mais o Zapa. O Zapa primeiro e depois o Kinder. E agora mais os outros todos, que agora não vamos falar, que são muitos nomes. Ela começa aqui, opa. Nunca mais acabamos. O podcast vai durar até a próxima semana, no próximo domingo, ainda vocês estão aí. 3 horas a falar em nomes de animais. Ok, sim senhora. Mas pronto, esse foi muito importante, 2010. Depois, quando houve também fizemos a nossa mudança para aqui, para o Barreiro, também foi muito importante, foi um começo de vida diferente. Saímos de Cascais, não é? Saímos de Cascais, viemos para cá, para o Barreiro, portanto foi uma mudança radical, mas foi muito boa. Recomeçámos e fizemos grandes mudanças na nossa vida, para melhor, claro. 2011, é lógico, foi fantástico e maravilhoso, não é? Porque foi o nosso casamento e foi dos dias mais importantes da minha vida. Mas também o tirar o curso de treinadora em 2003, já lá vão uns aninhos. Muito bem. O coaching em 2019, que fez grande diferença na minha vida. E por último o TEF, em 2021, que fez com que, passados estes anos, eu tivesse uma boa bagagem para fazer uma das maiores mudanças radicais. E essas sim, foi mesmo radical, passado estes 30 e tal anos de carreira profissional numa área completamente diferente. Agora só me dedico ao desporto, e essa foi a verdadeira grande mudança também em 2023. Portanto, muito bem. Já foram aqui umas mudanças boas. Sim senhora, olha, é o que é. Sim senhora, olha, agora que nós já falámos no que é que as pessoas podem procurar quando querem
começar algo novo. Agora vou-te perguntar ao contrário. O que é que tu achas que pode inibir as pessoas, ok, de não começarem nada ou de tomarem uma decisão de começar algo novo? O que é que pode, sei lá, inibir, parar a pessoa ou se bloquear? Sim. Olha, uma das maiores coisas é o medo do desconhecido. Portanto, o sair da zona de conforto, para algumas pessoas, é muito complicado. Muito complicado. Nós vemos como aquela história do cãozinho, lá na quinta, não é? Na quinta, em cima do prego. E o dono diz que ele está confortável, é porque não está a doer muito. E ele continua em cima do prego, mas continua a ganir. Mas ele não sai de lá. Está confortável no desconforto, não é? Está confortável no desconforto. E para muita gente é difícil. Por exemplo, a falta de confiança. Outras das coisas que... há pessoas que não acreditam nelas. Não sabem... não sabem as suas capacidades, não sabem o que é que conseguem ou não fazer, não se valorizam, não entendem que podem ter mais competências, podem melhorar a sua vida. Isso vem da confiança, muitas das vezes, tem a ver com as experiências de vida de cada um. Exatamente. E com N situações que estão inerentes muitas vezes a essas atitudes que levam as pessoas a ter medos, não é? A ter medos de arriscar. Têm medos de desafios, têm medos de novas experiências. Provavelmente, se calhar alguma vez na vida tentaram e não correu bem. Tiveram alguma experiência passada, se calhar foram inibidas, se calhar muitas vezes em crianças, acontece muitas vezes as crianças serem inibidas de fazer tanta coisa que quando chegam a adultas depois já não tomam certas decisões, têm medo. Pode acontecer em situações, não é isso? Cada um. Exatamente. Por exemplo, a pressão social. Aquela expectativa da nossa família ou dos amigos, o que é que vão dizer, o que é que vão falar, será que... Está maluca? Agora vai-me mudar de trabalho, com um trabalho agora é efetivo há 30 anos, agora vai estar segura, agora vamos fazer uma coisa que é insegura. O julgamento dos outros para nós pode-nos criar muito medo de mudar, não é? E se nós, por exemplo, fôssemos ouvir tudo o que os outros nos dizem, minha Nossa Senhora... E às vezes não é por mal, principalmente os nossos. Principalmente os nossos, quando nos dizem isso, vocês também de certeza já aconteceu, quando tomam uma decisão, ou quando eram mais novos e queriam tomar alguma decisão, certamente ouviram alguém da vossa família, ou pais, ou familiares, ou avós, não te metas nisso, não vais fazer isso, vais arriscar, e não sei o quê, e não vai correr bem, porque nada mais isso que é preocupação, não é? Para que as coisas corram mal e que as pessoas acabam por se prejudicar e às vezes é um pouco por aí. Mas o outro lado também é importante que nós experimentemos e que arrisquemos para saber se funciona, se não funciona, se é para nós, se o risco, muitas vezes o risco obriga-nos a ganhar competências que achávamos que não tínhamos e que estavam lá e que acabamos por nos virar e superar ali aquelas dificuldades que acabamos até a surpreender. Olha, afinal deu certo. Deu certo, está a correr melhor. Porquê? Porque acabaste por ter que desenvolver essas competências que achavas que não tinhas ou que estavam lá adormecidas para superar essas dificuldades. Tal e qual. Por exemplo, a falta de recursos. Às vezes as pessoas podem não ter recursos financeiros, recursos emocionais, educacionais. Eu acho que esses realmente são fatores muito importantes. E são necessários para algo novo, não é? E quando faltam esses recursos, muitas vezes as pessoas pensam, não vou arriscar, não tenho dinheiro, não tenho capacidade emocional para essas mudanças tão radicais. E isso faz com que elas se inibam e não corram atrás, se calhar, de algo novo que realmente pode mudar a sua vida. E também eu acho que a preguiça. Acho que é algo que algumas pessoas tendem a não fazer, a deixar para depois. É procrastinar, não é? Às vezes pode não estar propriamente ligado com preguiça. Muitas vezes a preguiça é vulgarmente chamada à procrastinação. E a procrastinação muitas vezes nada mais é do que o medo de sofrer, o fugir da dor. E a pessoa quando tem medo da dor... deixa-se estar como está. É tal história do cão. Dói estar em cima do prego, mas levantar vai doer mais. E por o cão saber que vai doer mais quando ele se levanta, aquela dor ele sabe que aguenta, mas não quer arriscar e saber como é que vai doer se ele se levantar. Ok? Então é um pouco por aí. Há pessoas que estão dispostas a sentir a dor que vem a seguir e siga. Sabendo que há o risco de mais tarde ou mais cedo sentar um novo prego novamente e ter que levantar.
E há outras que estão em cima do prego e estão a aguentar aquela dor e esta dor eu conheço e eu vou-me manter nela. É um desconforto confortável. Pronto, e eu penso que, e é isso que tu falaste, realmente as pessoas que se inibem por falta de confiança, por N fatores na vida, sim. O medo de arriscar, o medo da pressão social e também que está implícita nesse medo, não é? Porque o medo de falhar, e o que é que as pessoas vão dizer? Nem agora sou um totó, estava aqui a falhar, vou fazer figura de totó, não é? Exatamente. E porque a pessoa não tem autoestima, porque eu, por exemplo, quando tomei as decisões de começar, mesmo achando que, ok, olha, se falhar vou fazer figura de totó, mas como eu me sinto bem comigo própria, não estou nem aí porque os outros vão dizer se eu estou a fazer figura de totó, que eu quero lá saber. Eu durmo perfeitamente bem à noite e amanhã estou ótima, bem disposta e feliz da vida. Estou nem aí para a opinião do A, B ou C. Não, se me vierem pagar as contas, boa. Aí podem dar uma opinião. Enquanto não querem pagar as contitas, olha, a decisão é minha. E olha, eu que arco as consequências e está tudo bem. Cada um é responsável pelas suas decisões, não é? Exatamente. E às vezes é preciso arriscar e pronto, e seguir em frente e sairmos do que é seguro. Aumentarmos um bocadinho ali a nossa zona de conforto e sairmos para o desconfortável, para que depois se torne mais confortável novamente, para depois aumentarmos mais um bocadinho a zona de conforto para o desconfortável, para que se torne depois mais confortável novamente, e assim vamos ampliando a nossa zona de conforto e indo sempre um bocadinho mais além. Tá bem? Eu acho que também, eu acho que é isso que faz falta também as pessoas avançarem para um recomeço e para uma mudança na vida, é tomarem decisões e, enfim, arriscarem. E mesmo o medo vai lá estar implícito, eu tive muitas vezes, a Luísa também teve certamente, em N situações, mas é inerente, o risco está lá e o medo está lá, mas se der com medo, vai com medo mesmo e pronto, e siga, está bem, arrisca porque a vida é só uma e se fizer sentido para ti e se é isso que te faz feliz, vai em frente, está bem, porque ninguém vai fazer por ti e ninguém te vai, muito poucas são aquelas pessoas que vão dizer vão-te empurrar para, normalmente as pessoas puxam-nos para trás. Porque ninguém quer que a gente esteja tão bem ou mais que elas. Portanto, a não ser aquelas pessoas que gostam muito de nós e que nos querem apoiar. Está bem? E mesmo assim, muitas vezes temos que ir contra quem gosta de nós, porque na mente dessas pessoas elas acham que sabem qual é o nosso melhor bem. E muitas vezes não faz sentido para nós. E a gente não vai contra ninguém, mas quando a pessoa já é adulta, independente e trata da vida sozinha, tem que tomar decisões. Certo? E às vezes dói um bocadinho no início, porque vamos, por exemplo, no nosso caso, tendo em conta que somos um casal, por exemplo, recomeçar uma vida a duas e tomar uma decisão de, por exemplo, assumir uma relação sendo um casal LGBT, muitas das vezes implica um risco. É um risco, quando nós estamos bem connosco mesmas e lidamos bem com isso, é um risco, está tudo bem. Não tem que agradar a ninguém, nós estamos bem e está tudo bem. Quem se sente bem, não sentir bem, temos pena, tchau. Desde que não me diga nada, porque se me disser não vai correr bem. Não, mas. Não, mas é mesmo assim. Claro que sim. É sempre um risco. E quando nós tomamos uma decisão de começar ou recomeçar ou de assumir um risco, não pode estar dependente de opinião alheia. Certo? Não mesmo. Nós temos que estar bem com isso. E independentemente de... Portanto, quando se nós não tivéssemos receio, olha, agora não vamos ser aceitos pela sociedade, agora nossos pais não vão aceitar, agora não sei, vamos casar e olha, e a coisa é um problema, e agora? Percebes? Não é? É um pouco por aí. Portanto, a situação de começar na vida, ou arriscar os recomeços, tem a ver exatamente com o facto de nós... Independentemente do medo de estar lá, do risco de estar lá, da coisa correr bem ou não, se aquilo fizer sentido para ti, em casa, se faz sentido para mim, siga, está bem? E vão com medo na mesma, porque vai valer muito a pena. Sim, senhor, olha, e o que é que achas que acontece àquelas pessoas que nunca querem começar nada novo na vida, isto conforme com a situação atual? Estando infelizes, por exemplo? Olha, eu penso que vão continuar infelizes. É uma realidade realmente que me entristece um pouco. As pessoas que sabem que estão infelizes, que querem continuar numa situação infeliz, talvez não consigam dar um melhor rumo à sua vida, né? Mas sinceramente...
por vezes uma lufada de ar fresco, como nós pensamos muitas vezes fazer, e com essas mudanças poderia acontecer uma mudança mesmo radical na sua vida. Basta se calhar mudar uma coisinha, algo que realmente está mesmo muito desconfortável. E muitas vezes bastava mudar uma coisinha só e possivelmente a sua vida ia melhorar bastante, e bastava uma coisinha. Mas é um detalhe. É um detalhe. Às vezes muitas vezes é uma coisa mínima e pode fazer a diferença, não é? Um pequeno passo, se calhar, já fazia diferença na sua vida. E eu acho que elas vão continuar infelizes. Infelizmente. Pronto. E é o que nós já falámos até aqui, muitas das vezes, é o estar num conforto desconfortável, aquele desconforto elas já conhecem, já se habituaram, já está confortável. Sim. Porquê mudar? Muitas vezes as pessoas não querem. E também não é obrigatório, não está implícito que na vida temos que andar a mudar e a procurar a felicidade fora. Há pessoas que são realmente felizes e não tem a ver com a parte material, como eu já referi. São felizes independentemente daquilo que têm, desde que se sintam bem. Não tem que andar à procura de nada fora. Se a pessoa se sente feliz e realizada e não quer mudar nada, excelente, ótimo. Porque os recomeços podem até nem ser relacionados com nada disso. Muitas das vezes são, como nós já falámos, tem a ver, nós todos na vida recomeçamos alguma coisa. Nem que seja o dia. Acordamos, fazemos a vida, dormimos, o dia acaba, no dia seguinte recomeçamos um novo dia. Portanto, e todos nós começamos ou recomeçamos, nem que seja um dia diferente. Enquanto estivermos vivas, não é? Estivermos vivos, começamos um novo dia sempre que acordamos e nos levantamos e com saúde, ou mesmo às vezes nos deparamos num dia em que não estamos tão bem e que estamos sem saúde. É um recomeço, ou um começo de uma forma diferente, e aprender a lidar com aquela situação para depois então sair dela ou whatever. Portanto, todos nós recomeçamos alguma coisa. Portanto, a nível profissional até pode nem ser. A nível pessoal, a pessoa até pode estar realizada e não procurar nada mais e estar bem assim. Na realidade, pessoas que são genuinamente felizes, e está tudo bem. Está tudo bem. Claro. A questão aqui é mesmo, pode ser o começar algo novo. Sei lá, por exemplo, a pessoa foi avô. Aprendeu a ter um neto, uma neta. Epá, começar uma nova etapa, não é? Vai pela primeira vez ser avó, criar um neto, ou ajudar a criar, ou viver, brincar, é começar uma nova etapa. E isso também é começar, é recomeçar. Portanto, não tem nada a ver com buscar a felicidade só propositadamente a nível profissional ou financeiro. Claro, claro. Ok. Sim. Não sei, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, em termos das pessoas que se conformam, eu tenho pena. Tenho pena que as pessoas reconformem ou conformem na sua vida em que realmente estão infelizes. Porque estando infeliz nunca é bom. Nunca é bom. Sim, quando a pessoa está infeliz e não faz nada para mudar, pronto. Muitas das vezes existe uma balança, e nos pratos da balança, os prós e os contras, e a pessoa está infeliz, mas conhece aquilo onde está, o conforto onde está, e muitas das vezes sabe que se calhar daquele lado até poderia ser mais feliz, mas não dá o passo porque a dor de mudar é maior do que a de ficar. Prefere ficar no conforto. Portanto, e é isso. Mesmo infeliz. É isso. Portanto, as pessoas muitas vezes não mudam porque a dor de mudar é maior do que a dor de estar onde está. E por isso é tal história do prego e do que como nós já falámos. Exatamente. Então, que sugestões é que tu darias a essas pessoas aquelas que gostariam de mudar algo na vida, mas que ainda não deram passo? Atenção, que não é aquelas que não querem, é aquelas que querem agora. Mas que ainda não deram passo. Que sugestões é que tu dias assim para elas começarem? O que é que darias como sugestão? Olha, eu muito sinceramente, pela tua experiência, por exemplo. Eu dizia para arriscarem. Nós nunca vamos saber se vamos ser ou não bem sucedidos naquele arriscar de situação, naquela mudança que podemos ou não fazer na nossa vida. O não pode ser garantido e à partida nós podemos ir com 50-50. Mas poderá ser mais o sim do que o não, porque se nós vamos arriscar é porque realmente queremos algo novo e o arriscar já é dar um passo em frente.
Mesmo que seja um passo ao lado, ou mesmo que seja um passo atrás, porque às vezes nós estamos numa situação e que não vamos continuar nessa situação e se calhar um passo atrás. Mas seja o que for, seja o que for. E muitas vezes as pessoas têm medo de dar esse passo, mas eu acho que mesmo com medo vão. Não deixem de fazer algo que pode mudar a vossa vida. Não deixem de fazer algo que pode mudar para melhor a vossa vida, porque se não estão bem, se já pensam em mudar algo, arrisquem. Arrisquem, porque a vida é muito curta. A vida é muito curta, nós temos... não sabemos como é que vai ser o amanhã, e se nós não vivermos o agora, o presente, melhor do que sempre vivemos... Se soubermos, não é? E se soubermos... como é que vamos viver melhor sem arriscar, sem fazer coisas novas? Porque se não estamos bem, porquê não arriscar? Exatamente. Arrisquem. Para mim é arriscar. Eu arrisquei e para melhor, claro. Senão também não tinha arriscado, não é? E é para a frente. Sempre em frente. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Que sugestões é que tu davas? Olha, além disso que tu já disseste tudo, agora não vou dizer mais nada porque ela deixou-me sem coisas para dizer. Mentira. Sou eu só ela aqui. É um poço de coisas novas. Sugestões. Não, olha, eu por acaso eu queria, dentro daquilo que tu estavas a falar, dar sugestões a pessoas que querem muito começar ou recomeçar na vida e muitas vezes pela negativa. Pessoas que têm, por exemplo, relacionamentos abusivos, vivem em relacionamentos tóxicos, que sofrem de violência doméstica e em situações idênticas, que se querem mudar algo na vida, façam-no o quanto antes. Façam-no e saibam que claro que é um risco, claro que vão para o desconhecido, que é desconfortável, muitas vezes estarão sozinhas ou sozinhos. Na maioria do caso são mulheres e por isso é que nós falamos no feminino, mas também existe casos no masculino. Mas mesmo que vocês achem que estão sozinhos ou sozinhos, não estão, nunca estão. Tomem a decisão porque é um risco, mas é um risco considerando a valorização da vossa vida. Eu sei que existem situações que muitas vezes têm filhos incluídos e que não têm para onde ir, mas lembrem-se de que aquilo que estará a seguir será sempre melhor do que a situação atual em que estão. Portanto, arriscar sim por vocês, pela vossa vida, pelos vossos, porque a vida vale a pena ser vivida e existe mais, além de onde vocês estão, existe mais coisas, existe coisas melhores, oportunidades boas na vida. Às vezes uma decisão pode dar um 180 graus de mudança na vossa vida e vocês provavelmente irão perceber que o mais difícil era tomar a decisão e que afinal não foi tão má a terem tomado essa decisão de mudar, de vos salvarem, de deixar tudo para trás, de começar uma vida nova. Peçam ajuda, não estão sozinhas, não estão sozinhos, peçam ajuda a alguém. Existem associações, existem pessoas, peçam ajuda e aí sim eu sugiro mesmo que comeces e recomeces o quanto antes, com medo, com risco, com qualquer coisa. Se tu que vires este podcast estiveres nesta situação, não te exponhas, se não quiseres, manda-nos mensagem e se nós pudermos te ajudar, será um gosto. Eu falo por mim, claro falo pela Luísa, porque claro eu sei que é da mesma opinião que eu. Sim. Portanto, está bem? Fica aqui o nosso compromisso convosco, mas tomem a vossa decisão. Está bem? Portanto, é sempre possível começar e recomeçar algo novo na vida. E, portanto, esta é a sugestão que eu deixo. Muito bem. Não tinha muita coisa para dizer. Sim, tinha. Isto eu acho que é importante, acima de tudo, mais importante para mim do que começar um emprego novo, do que começar mudar de casa para uma casa melhor, do que recomeçar qualquer coisa nova. Eu acho que há pessoas que precisam mesmo de uma mudança na vida radical, porque nós, quando olhamos comparamos com a nossa vida do lado confortável que nós estamos, que muitas vezes não nos falta grande coisa, esquecemos que do outro lado existem vidas complicadas, pessoas em situações muito, muito difíceis,
pessoas que não têm nada, pessoas com uma vida muito dura e que precisam às vezes de alguém, de tomarem uma decisão, precisam de arriscar e sentem-se sozinhas, perdidas, e às vezes uma decisão e alguém que lhes dê a mão pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa ou das pessoas, se for com filhos, muitas vezes, que a maioria dos casos acontece, daquilo que eu tenho conhecimento. Portanto, é isso. Acho que é importante deixar aqui queria deixar esta informação aqui também, porque é para isso que nós, os seres humanos, devemos viver, tendo em conta aquilo que se tem visto hoje em dia, cada vez mais a sociedade não está bem, o ser humano é mau uns pelos outros, e poucos são aqueles que se disponibilizam a ser bons e a ajudar alguém ou a dar a cara por alguém. E acho que faz falta nós também levantarmos um bocadinho a cabeça do nosso umbigo, não é? E olharmos à nossa volta, sem que seja para pisar e fazer mal ao outro, acusar ou criticar ou mandar abaixo para que se consiga salientar ou pela fama. Acho que é importante nós olharmos ao outro com um bocadinho mais de empatia e perceber que há pessoas em situações bem piores que nós e que há problemas que são ínfimos e tão pequenos que as pessoas se preocupam hoje em dia, que não têm importância nenhuma, que se essas pessoas fizessem uma viagem à África Central e levassem só a sua roupinha do corpo e passassem lá um mês, que todos os seus problemas na vida desapareceriam. Não desvalorizando o problema de cada um, porque cada um tem os seus, obviamente, mas é relativizarmos às vezes, aprender a relativizar certas coisas, porque há pessoas que realmente precisam mesmo de começar, e de um começo, de uma nova vida e de um recomeço na vida, portanto, e é para essas pessoas que eu me refiro e que eu falo. Exatamente. Ok, olha, eu tenho aqui estas cartinhas do propósito que eu trouxe aqui, porque eu acho que o começar algo novo na vida e recomeçar é um pouco como as cartas que eu já vos falei no início, e muitas vezes não é um baralho de cartas normal, são umas cartas destas do propósito, porque nós andamos na vida e tropeçamos às vezes, alguns num ano qualquer da vida, numa destas cartas, e ela nos interroga. Qual é o teu propósito? O que é que tu queres na vida? E nós, espera aí, qual é o meu propósito? O que é que eu estou cá a fazer? Qual é o meu propósito da vida? O que é que eu estou aqui a fazer? E a pessoa põe-se a pensar, então encontrei aqui se calhar algo que me faz querer procurar algo novo, não é? O que é que faz sentido para mim? E continuamos na vida e aparece-nos aqui, por exemplo, o sucesso e reconhecimento, valorizar aquilo que há pessoas que valorizam imenso sucesso e reconhecimento e para isso procuram situações para começar e recomeçar algo novo na vida, porque querem ser bem-sucedidas, querem ser reconhecidas e faz todo o sentido. Há outras pessoas que têm medo, saem da carta do medo e saem na vida e não tomam uma decisão, porque existe uma dor causada pelo medo. E essa dor, muitas vezes, faz com que elas não mudem, não tomem a decisão de mudar, porque a dor é tão grande e o medo é tão grande que é mais fácil ficar onde está, naquela dor que elas conhecem. E continuamos na vida e sai outra carta e somos da repressão, somos reprimidos muitas vezes pela sociedade, porque nos rodeia e nos inibe de mudar. Ok? E depois sai outra carta de mais uns anos para a vida e a gente, estamos a viver, tenho aqui uma carta do baralho da vida e sai transformação. Este é o momento de nos transformarmos, mudar, transformação. E se calhar por motivo de nos transformarmos, de queremos ser pessoas melhores, que queremos começar algo novo e para mim é o que faz sentido, é viver a vida desta forma, é ir desfrutando da vida e tirando cartas do baralho. E dele vai saindo coisas boas, coisas menos boas. Isto faz sentido. Olha, deu-me um grande insight. Deu-me uma grande... Eu tenho que lhe falar as palavras como deve ser, porque senão o meu pai vai me dar nas orelhas. Porque ele diz que eu digo grandes cenas e coisas, mas... isto é... sai. Eu estou a falar convosco como se estivesse aqui a falar aqui em casa e está tudo bem. E obviamente que isto é para um público de malta mais nova, mas também é um público de malta com outro tipo de conversa, mas obviamente que ninguém nos julga por aquilo que nós falamos, nos julga pela mensagem que passamos e é isso que realmente me importa. Exatamente. Daí que é isso, só para terminar mesmo, eu acho que é importante para mim faz sentido viver um pouco a vida assim, tendo em conta que a vida é isto, os começos e os recomeços, nada mais do que é irem saindo cartas
da vida e nos dando motivos para começar, não é? Recomeçar. Portanto, acho que é isso. Top. Fantástico, Okay. fantástico. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não sei. Não, acho que já falámos um pouco aqui de tudo o que é o recomeço, tudo o que é as mudanças na vida, umas para melhor, outras para mudar a vida para ter outro significado. E temos aqui muitas dicas e acho que passamos a palavra aí também para vocês, para quem nos está a ouvir. Deixem aqui comentários. Subscrevam novamente, vamos pedir-vos para subscrever o nosso canal, ativem o nosso sininho para receber as notificações assim que sair este podcast. Às 22h22. E não se esqueçam, próximo domingo, às 22h22, exatamente. vai ser um novo podcast. Ok? Exatamente. E acima de tudo, partilhem este podcast, porque estas mensagens que nós passamos aqui podem ser úteis para alguém, quer vocês conheçam, querem vocês não conheçam, e que se cruzem pelas vossas redes sociais e que vejam estas mensagens e que possa fazer sentido na vida delas. A gente nunca sabe o que é que as pessoas passam na vida muitas vezes, e às vezes é preciso uma pequena, aparecer ali o oi, daqui uma pequena mensagem, era isto que eu precisava. Faz um clique. Está bem? E já aconteceu comigo N vezes, eu estar a fazer qualquer coisa e oi, aparece aqui uma carta, uma mensagem, e era isto mesmo que eu precisava para fazer qualquer coisa, tomar uma decisão, fazer um post ou fazer outra coisa qualquer, tomar uma decisão na vida, e às vezes é importante, olha, faltava-me esta informação. Portanto, acima de tudo, partilhem, está bem? Além de subscreverem, tudo aquilo que a Elisa já falou, como é óbvio, é importante, porque dá-nos essa força, esse apoio que também precisamos para continuarmos a fazer este conteúdo. Eu também quero aproveitar e dizer que está a terminar a nossa primeira temporada, portanto estamos no 7º episódio, está quase, e por isso aproveitem para ver os outros episódios também, que ainda quem não viu, não é? Já estão disponíveis para trás, e é isso, portanto partilhem. Sim, partilhem, comentem, deixem alguns comentários, aquilo que quiserem comentar, partilhem com os vossos conhecidos e amigos. Espero que ajude. Alguma dúvida, alguma questão, escrevam nos comentários ou mandem por mensagem privada se não quiserem, já recebemos algumas e já respondemos a algumas pessoas, já ajudamos algumas pessoas com as questões que nos lançaram e esperemos que continuemos a ajudar. É para isso que nós partilhamos aqui a nossa opinião, e é só a nossa opinião sobre alguns assuntos. Opinião, experiência vivida, alguns anos de experiência de vida. E muitos ainda estarão para vir, muita aprendizagem para vir, mas é isso, portanto, não é só opinião, é experiência, muitas vezes é conhecimento mesmo, é estudo, depende do tema, depende daquilo que for. Claro. E ok, queria só deixar aqui um coraçãozinho para todos. O ar de coração. Um beijinho, obrigada a todos pela vossa presença mais este podcast, não é? Espero que tenham gostado. E agora vemo-nos para a semana, não é? 22h22, próximo domingo. Tchau. Beijinhos. Tchau, fiquem bem, sejam felizes.